E aí, pessoal, beleza? Vamos agora resolver exercícios de função do primeiro grau, beleza? Vamos lá. Ó, primeira questão, ele me deu dois pontos, o ponto 5 e 2 e o ponto 4 e menos 3. Falou que a função do primeiro grau é f de x igual a mx mais h. Na verdade, y igual a x mais b. No caso, o m vai ser o a e o h é o b. Então, vamos achar aqui, ó. Eu vou resolver aqui essa questão chamando esse ponto aqui de x1, esse ponto de y1, esse de x2, esse de y2. Edith, se eu quisesse chamar esse primeiro de x2, y2, esse aqui de x1, y1, poderia? Poderia. O que você não pode... O x1 tem que estar com o y1 e o x2 tem que estar com o y2, né? Você não pode botar aqui x1 e aqui y2, não dá. Aqui é x1 e y1. Então, eu vou calcular o a aqui já, que é o coeficiente angular. Ele vai ser o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Edilton quis fazer por sistema, não tem problema nenhum, pode fazer por sistema. No próximo exercício que tiver para calcular função com dois pontos, eu vou fazer por sistema. Então, y2 é o menos 3. y1 vale 2. x2 vale 4. x1 vale menos 5. Então, o a deu menos 5 dividido por menos 1. O a deu 5. Deu 5, né? Tá certinho. O a deu 5. Beleza. O a deu 5. E a gente sabe que y é ax mais b. Eu vou escolher um dos pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, 5 e 2. Por que você escolheu esse ponto, Edi? Porque os dois são valores positivos. Se eu puder evitar o sinal de menos na minha conta, eu evito, que só faz a gente perder questão, errar sinalzinho, dar um vacilozinho na hora da prova. Então, essas dicasinhas fazem toda a diferença, tá? Então, esse aqui é o x, esse aqui é o y. Então, o y vale 2, o a gente acabou de calcular, vale 5, o x aqui vale 5, mais o b. Então, ficou 2 é igual a 25 mais b. Então, 2 menos 25 é igual a b, ou seja, menos 23 é igual ao b. Então, o b vale menos 23. Ele perguntou o valor de h, o h é justamente o nosso b aqui da função do segundo grau. Então, ele vale menos 23, essa era a nossa resposta. Só para você ter uma noção, a função era 5x menos 23. Se você substituir aqui o x por 5, vai ficar y é igual a 5 vezes 5 menos 23. Vai dar 25 menos 23 dá 2. Bateu, né? O x é 5, o y dá 2. Se você fizer agora o x igual a 4, 5 vezes 4 menos 23. Vai ficar 20 menos 23, o y deu menos 3. Então, prova que realmente essa função aqui, ó, é a função que passam esses dois pontos. Vamos lá, vamos para a próxima. Sejam as funções f e g, funções reais. F de x é isso e g de x é aquilo. Calcule f de g de 11. Na verdade, isso aqui é uma questão muito mais de função composta do que função do primeiro grau, mas as duas funções foram no primeiro grau. Então, eu quero g de f de 11. Então, eu vou começar de dentro para fora. Vou fazer f de 11. O que é f de 11? Vai ser substituir aqui o x por 11. Então, vai ficar 2 vezes 11 menos 3. Então, o f de 11 vai ser 22 menos 3. O f de 11 deu 19. Então, eu quero o g de f de 11. Como o f de 11 vale 19, então eu quero o g de 19. Então, aqui no lugar do x eu vou colocar 19. Então, 19 sobre 2, aqui é na função g agora, né? Mais 3 sobre 2, isso aqui deu 19 mais 3 dá 22, tudo isso dividido por 2, isso aqui deu 11. Então, o g de f de 11 acabou dando 11, beleza? Então, primeiro eu fiz o f de 11, o resultado do f de 11, que deu 19, eu substituí aqui, ó. Eu troquei o f de 11 por 19, que é o valor de f de 11. E aí eu calculei o g de 19, e aí deu 11 de novo, beleza? As retas de equações mx mais y igual a 3 e
2x menos 4y igual a 8 tem interseção no ponto 2 e menos 1. Assim, podemos concluir que m vale, se elas têm interseção nesse ponto, é porque as duas retas passam nesse ponto, tá? Eu vou aqui mais ou menos esboçar, só para a gente ter uma noção das retas, né? Então eu teria uma reta aqui e elas vão se encontrar no ponto 2 e menos 1. Elas vão se encontrar aqui, sei lá, tem a outra reta aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto essa reta quanto essa passam por esse ponto. Então, se essa reta mx mais y igual a 3 passa por esse ponto 2 e menos 1, então eu posso substituir o x aqui por 2 e o y por menos 1 e vai estar ok. Então, m vezes 2 menos 1, que é o valor de y, é igual a 3, né? Porque quando eu tenho esse ponto aqui, né? 2 e menos 1, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, eu substituo o x por 2, o y por menos 1, porque se as duas retas se encontram nesse ponto, é porque as duas retas passam por esse ponto. Então, aqui ficou 2m igual a 3 mais 1, ficou 2m igual a 4, ficou m igual a 4 dividido por 2, o m ficou igual a 2. Essa era a nossa resposta, beleza? Então, m igual a 2 é a nossa resposta. Então, entenda isso. Toda vez que a função passa por aquele ponto, você pode substituir esse ponto ali na equação. Bom, gente, essa questão aqui, ó, toda função f de r em r, y igual a x mais b, com a e b reais, chama-se função afim. Até agora falou pra gente o que a gente já sabia. Sobre a função é incorreto afirmar. Para quaisquer valores de a e b, a raiz da função é menos b sobre a. A gente sabe que a função aqui, ó, ax mais b, a raiz vai ser quando y for zero. Então, se você fizer aqui, eu jogo b para cá, fica menos b igual a x. Então, menos b sobre a vai ser igual a raiz. Então, isso aqui está certo? Estaria se não existisse a função constante. A função constante não tem raiz. E quem é a função constante? É aquela em que o a é zero. Se você olhar aqui, ó, se você jogar o a igual a zero aqui, dá erro de divisão. Então, isso aqui está errado. Ele teria que ter te falado, isso aqui só seria certo se ele te falasse que o a fosse diferente de zero. Aí poderia falar isso. Se o a é maior que zero, então a função é crescente. Isso aqui é verdadeiro. Se o a é maior que zero, ela é crescente. Se o a é menor que zero, ela é decrescente. O coeficiente b é a ordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. A gente já aprendeu que a função corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e b. A representação gráfica de uma função é uma reta? Sim, a representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta. Existe uma reta no plano cartesiano que não representa uma função afim? Olha, se você pegar essa função aqui, x2 mais 2x mais 1 sobre x mais 1, isso aqui não vai ser uma função afim, só que ela vai ser uma reta. A diferença é que ela vai ter um buraco nela. Vai ter uma parte em que ela não é definida, que seria o x igual a menos 1. Então, essa função aqui, ela seria assim, e ela teria uma abertura aqui. Tá? Então, pode ser que seja uma reta e não seja uma função afim. Essa questão foi bem maldosa em relação a isso. Então, a resposta certa para a gente seria essa letra A. Mas foi uma questão bem maldosa, tá? Então, tinha que saber isso aqui na letra A e tinha que entender essa questão que eu falei ali na letra E. Maldosa demais. Muita gente marcou nessa questão a letra E. Beleza? Então, vamos para a próxima. Bom, vamos lá. Sabendo que f é uma função linear, f de menos 1 é igual a 5, então quando x vale menos 1, o y vale 5, e quando o só isso que ele falou, né? Porque ele falou que é uma função linear. A função linear é um caso especial da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é y, ax mais b, a função linear anota.
é aquela em que o b é zero. Não tem o b, é só o a. Então, a função é y igual a vezes x, porque o b é zero. Então, eu tenho que quando x é menos 1, o y vale 5. Então, 5 é igual a vezes menos 1. Consequência disso, o a vai ser 5 dividido por menos 1. O a vai ser menos 5. Então, a minha função é y igual a x. O a vale menos 1, então é menos 1. Aliás, gente, o a é menos 5. Então, fica menos 5x. Isso que é f de 2. Então, eu vou fazer o f de 2, que dá menos 5 vezes 2. O f de 2 dá menos 10. Então, eu quero f de 2. O f de 2 aqui dentro, a gente viu que deu menos 10. Então, menos 10. Então, a função é menos 5 vezes x. Então, é menos 5 vezes menos 10. Então, o f de menos 10 deu 50. Essa é a nossa resposta. Beleza? Na figura abaixo, o valor da soma das declividades das duas retas é igual a... Gente, eu quero aqui a soma das declividades, ou seja, do n, a soma do n mais o m. Então, essa função y igual a nx mais 3, essa função aqui, eu tenho aqui que ela passa no ponto, nesse ponto aqui. Que ponto é esse? Ele diz, se esse ponto está no eixo x, porque todo ponto no plano cartesiano tem que dar o x e o y dele. Se ele está no eixo x, o x dele vai ser esse valor que está aqui, 3, e o y dele vai ser 0, porque o ponto no eixo x, o y dele é 0. Então, se eu fizer a substituição desse valor de x e y aqui, ó, o y vale 0, n vezes o x que vale 3, mais 3, jogo 3 para lá, fica menos 3 é igual a 3n, então menos 3 dividido por 3 vai ser igual ao n. Então o n, na verdade, ficou igual a menos 1. Né? Esse aqui foi o valor de n. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a função y igual a mx menos 2. Essa função aqui, ela passa por esse ponto. Esse aqui é o ponto 1 e 0. O x dele vale 1 e o y vale 0. Então, substituindo aqui, 0 é igual a m vezes 1 menos 2. Então, o menos 2 passa para o outro lado positivo, fica m igual a 2. Então, ele quer a soma das declividades, ou seja, ele quer a soma do m mais o n. Ou seja, 2 mais o menos 1 ficou 1. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? O gráfico da figura passa pelos pontos tais e tais. Eu falei que agora eu ia fazer pelo outro método, eu ia fazer por sistema. Então, aqui é x e y. A função do primeiro grau é a x mais b. Y igual a x mais b. Substituindo o primeiro aqui, x e y. O y vale 3 e o x vale 2. Então, vai ficar 3 é igual a 2a, né? Substituir o x por 2, mais b. E vou fazer agora esse aqui, ó, 5 e 7. O y vale 7 e o x vale 5. Então, fica 5 vezes a, 5a mais b. Vou multiplicar a de cima aqui por menos 1. Porque aí, quando eu fizer isso, ela vai ficar menos 3 igual a menos 2a, menos b, 7 é igual a 5a mais b. Na hora que eu somar aqui, o b corta. É bom que resolver por esse método, você sempre multiplica qualquer uma das duas por menos 1 e o b corta, né? Então, fica 4 é igual a 3a. Então, o a fica igual a 4 dividido por 3. Esse aqui é o a. Ele quer saber onde intercepta o eixo das ordenadas. A gente sabe que a função do primeiro grau intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e b. Então, eu tenho que achar o b dessa função, né? Tá lembrado disso? Ó, a função do primeiro grau corta o eixo y no ponto 0 e b. Então, aqui, ó, 3 é igual a 2a mais b. Era a primeira função que a gente tinha. A gente já tem que o a vale 4 terços. Então, 3 é igual a 2 vezes 4 terços mais b. Fica 3 é igual a 8 sobre 3 mais b. O b ele vai ser o 3 menos o 8 terços. O b
fazendo MC aqui vai ficar 9 menos 8 sobre 3. O B vai ficar 1/3. Essa é a nossa resposta. É 0 e 1/3. Ela vai cortar o eixo y no ponto 0 e 1/3. Considere a função y, né, igual a 3x menos 5. Podemos dizer que os valores de x produzem f de x maior ou igual a 0 são... Como ele quer saber só onde ela é maior ou igual a 0, ou seja, ele quer saber quando o y é maior ou igual a 0, quem é y? 3x menos 5. Não precisa nem ficar fazendo aquele estudo de sinal todo. É só jogar aqui, ó, 3x menos 5 maior ou igual a 0. 3x maior ou igual a 5, x maior ou igual a 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, maior ou igual a 5 dividido por 3. Se você quiser fazer o gráfico, né, e fazer aqui, você vai fazer o gráfico dessa função, né, a raiz dela você vai achar 5/3. Essa função vai ser uma função crescente, ela vai cortar o eixo y aqui no 5, tá, gente? O jeito mais fácil de fazer dessa questão era fazer por aqui, tá? Mas se você quiser fazer o gráfico e fazer o estudo de sinal, é só igualar isso aqui a 0, você vai ter a raiz aqui que é 5/3. E aqui ela está positiva, aqui ela está negativa. Como ele quer ela maior ou igual a 0, é do 5/3 para frente, ou seja, maior ou igual a 5/3. A função afim que cumpre as condições essa e essa sobre a função vale afirmar que. Então, primeiro eu vou achar a função. Eu vou fazer agora usando o outro método, né? Então, aqui eu vi que o menos 2 e menos 7, e o outro ponto é x igual a 1 e y igual a 2. Esse aqui eu vou chamar de x1, y1. Esse aqui eu vou chamar de x2, y2. Então, o a ele é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O a vai ser y2, 2, menos o y1, que é menos 7. Olha o cuidado aqui. O x2 vai ser 1, menos o x1, que é menos 2. Então, isso aqui deu 2 menos menos 7, vai ficar 2 mais 7 dá 9. 1 menos menos 2 dá 3. Então, o a deu 3. A função é y igual a x mais b. Se eu substituir esse ponto 1 e 2 e o a 3, pegar esse ponto aqui, tá? 1 e 2. Por quê? Porque ele tem valores só positivos, facilita a nossa vida. Então, quando o x vale 1, o y vale 2. 2 é igual ao a, que a gente já descobriu que é 3, vezes o x, que vale 1, mais b. Então, isso aqui deu 2 igual a 3 mais b. 2 menos 3 é igual a b. Então, deu menos 1 é igual a b. Então, a minha função é ax mais b, então é 3x menos 1. Essa é a minha função. O a vale 3 e o b vale menos 1. Né? Então, ele quer saber quando ela é positiva ou negativa. Se a gente fizer o estudo de sinal dessa função, iguala ela a 0, 3x menos 1. 3x menos 1 igual a 0, 3x igual a 1, x igual a 1/3. Essa função aqui, 1/3, é a raiz dela. Ela corta aqui no menos 1. Aqui é 1/3. Então, essa aqui é a função. Isso aqui é uma reta, dá um desconto. Ela é positiva para cá e negativa para cá. Ou seja, ela é positiva quando o x é maior que 1/3 e ela é negativa quando o x é menor que 1/3. Positivo quando maior que 3, menor que 3, não. É negativa quando o x é maior que 1/3, não, ela é positiva. Positiva quando o x é maior que 1/3. Positivo quando o x é menor que menos 1/3, não. Essa aqui era a nossa resposta, beleza? Então tinha que achar o a e o b e tinha que fazer o estudo de sinal. O gráfico da função intercepta o eixo y no ponto. Gente, quer saber onde intercepta o eixo y? Intercepta no eixo y, no 0 e no b. Bom, primeira coisa, eu vou dar uma arrumada. Ela não está arrumada, essa função, ela está na forma geral e não na forma reduzida. Na forma geral, é quando está uma coisa igual a 0, né? Ele joga todo mundo para um lado. Eu vou isolar o y, então fica menos 2y igual a menos 3x mais 6. Joguei o 3x e o menos 6 para o outro lado, eles trocaram de sinal.
E aí eu vou trocar o sinal aqui do 2y, do menos 2y. Vai ficar mais 2y, porque eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Vai ficar mais 2y, 3x menos 6. Troquei o sinal de todo mundo. Então o y vai ser 3x menos 6 dividido por 2. Para você entender isso aqui melhor, o 3x está dividido por 2 e o 6 está dividido por 2. Ou seja, a função ficou 3x sobre 2 menos 3. Assim, é importante que você perceba que isso aqui, eu gosto de fazer dessa forma, separado, que aí você percebe que o seu coeficiente angular é 3 sobre 2 e o seu coeficiente linear, ele vale menos 3. Então, como a função intercepta o eixo y no 0 e b, é 0 e menos 3, que é a nossa resposta aqui na letra B. Beleza? Então, essa questão, ela envolvia isso aí para a gente resolver. Isolar o y, deixando a forma reduzida, fica melhor. Beleza? A gente trabalha sempre dessa forma para achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. A função f é representada graficamente por, pode-se concluir que, bom, aqui está a raiz dela, que é o a. Para cá ela está negativa, para cá ela está positiva. Ela é negativa, então o a é maior que, o x é maior que o a, x maior que o a, ela está negativa, verdadeiro. Se ela é negativa, o x é menor do que zero. Se o x for menor do que zero, vão ser esses valores de x aqui. Nessa parte aqui, ó, a função está positiva. Se o x é menor do que o a, então a função é negativa, menor do que zero. Se o x for menor do que o a, está aqui, ó, nessa região. Nessa região, a função está positiva. Ó, se eu tiver um valor b que está entre 0 e a, então tem um valor b aqui, ó. E x maior que b. Então eu tenho um outro valor maior que b. Então f de x, eu tenho o valor de x aqui, ó. Vou pegar esse valor de x aqui, ó. Um valor x aqui. F de x maior que f de b, ou seja, se o x é maior do que o b, o f de x vai ser maior que o f de b, isso caracterizaria uma função crescente. E a gente está vendo que essa função aqui é uma função decrescente. Então isso aqui está errado. Por isso a nossa resposta é a letra A. Entendeu isso aqui? Olha só, o x é maior que o b, ou seja, você pegou um valor de maior. Ou seja, você andou na direita ali no eixo x. Numa função crescente, se eu tivesse aqui o b e o x, se você está com o x mais para a direita, o valor do y do x, ou seja, do f de x, ele é maior do que o f de b. Nessa questão, como você tem uma função decrescente, aqui está o b, esse aqui é o y do b, e aqui está o x, esse é o y do x. Então, por ela ser decrescente, o y do x ele é menor do que o y do b. Então, quanto maior o x ali, menor é o y, porque é uma função decrescente. Beleza? A reta do gráfico indica a quantidade de soro em ml que uma pessoa deve tomar em função do seu peso, dado em quilograma-força num tratamento de imunização. A quantidade total de soro a ser tomada deve ser dividida em 10 injeções idênticas, todo mundo erra nessa parte aqui, porque esquece disso aqui. Quantos ml um indivíduo de 65 quilos tem que tomar? Então, aqui está os 50, eu tenho que achar o de 65 quilos, quilogramas-força. Eu sei que quando o x vale 20, o y vale 10. Então, x1, y1. Quando o x vale 50, o y vale 30. Então, esse aqui é o x2, y2. O a é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O y2 vale 30, o y1 vale 10. A gente botei aqui x2, né? Que é y2, desculpa. É x1, y1, x2, y2, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, x2, 50, x1, 20. Deu 20 sobre 30, corta o 0 com 0, o a deu 2/3.
a gente tem que y é igual a x mais b. Vou pegar o ponto de 20 e 10 aqui, ó, x igual a 20 e y igual a 10, para achar o b. O a vale 2 terços, o x aqui 20 mais b. Ficou 10 é igual a 40 terços mais b. Jogo 40 terços para lá, ficou 10 menos 40 terços igual a b. Então, esse aqui ficou 30 menos 40 dividido por 3 igual a b. Então, deu menos 10 terços o valor de b. Olha só. Bom, passou aqui um pouquinho, que o gato passou aqui igual um furacão. Mas voltando, o b vale isso. Então, a função é y igual a x mais b. A função, o a vale 2 terços, então é 2 terços de x menos 10 terços. Como eu quero saber o valor de 65 kgfs, kgfs é o nosso x e o ml é o nosso y. Então, aqui ó, vai ser 2 vezes 65 sobre 3 menos 10. Essa conta vai dar 2 vezes 65, dá 130, aqui sobre 3 também, dá 130, menos o 10 dá 120, dividido por 3 dá 40. Então, o valor de y deu 40, quer dizer que se você tiver aqui, ó, 50, 60, 70, 80, se você está aqui no 65, o valor aqui de ml seria 40 ml. Só que ela vai ser dividida em 10 doses. Tinham 40 aqui na resposta, mas como ela foi dividida em 10 doses, 40 dividido por 4, cada dose foi... cada dose 40, foi dividido em 10 doses, gente, desculpa. Eu já estou pensando na resposta. É 40 ml, foi dividido em 10 doses, então dá 4 ml para cada dose. Beleza? O grafo da função f de r em r passa pelos pontos 3 e 4 e 5 e 6. Então, eu tenho aqui 3 e 4, x1, y1 e 5 e 6, x2, y2. Então, o a dessa função é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O a, ele vale y2, 6, y1, 4, x2, 5, x1, 3. O a vai valer 2 dividido por 2. O a vai valer 1. E o a, ele também é tangente desse ângulo que ele está te pedindo, o ângulo formado pelo grafo da função e o eixo das abscissas. Quando você tem a função, esse ângulo aqui, alfa, a tangente dele é igual ao a da nossa função do primeiro grau. Então, se o a vale 1 é igual a tangente de alfa, que ângulo que tem tangente de 1? Estou falando dos ângulos do primeiro quadrante, de 0 a 90 graus. É o ângulo de 45 graus. É o ângulo de 45 graus. E aí seria a nossa resposta, beleza? Dadas as funções h e g, tais que h de x é igual a 2x mais 3m, e sendo 1 a raiz de h, então h de x, ou seja, o y dessa h, é igual a 2x mais 3m. Ele falou que 1 é raiz. O que é raiz? Raiz é o valor de x que faz o y ser zero. Então, quando o x vale 1, o y vale 0. Então, com isso, fica 2 vezes 1, 2, passa para lá, fica menos 2, é igual a 3m. Então, o m vai ser menos 2 terços. Já temos o valor de m. E falou que g de 5 é igual a 5. Então, quando o x vale 5, o y vale 5 para essa função aqui. Y igual a nx menos 5. Então, quando o x vale 5, o y vale 5. Então, 5 é igual a n vezes 5 menos 5. Joga esse menos 5 para lá, fica 5 mais 5 igual a n vezes 5. Então, 10 é igual a 5n. O n vai ser 10 dividido por 5. O n vai ser 2. Ele quer m dividido por n, ou seja, menos 2 terços dividido por 2. O 2 não tem nada embaixo, é 1. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Cortou o 2 com o menos 2 com o 2 dá menos 1, né? Então, ficou menos 1 terço. Essa é a resposta dessa questão.
Vamos fazer, acho que dá para fazer essa última. Essa última aqui, considerando o gráfico abaixo, representada pela função do primeiro grau, é verdade que essa aqui é a raiz, ela é positiva para cá, negativa para cá, né? Se ela continuar aqui, ela continua aqui. Então, f de x é menor do que zero se o x estiver entre menos meio e zero. Entre menos meio e zero, olha os valores de y, são todos positivos. Então, essa aqui é falsa. Y cresce à medida que x decresce. Não, na verdade, o y cresce à medida que x cresce, porque essa função aqui é uma função crescente. Então, essa aqui é falsa. F de x igual a zero, quando x é igual a 1, na verdade, o y é zero, quando o x vale aqui, ó, menos meio. Menos meio é a raiz. É onde ela corta o eixo x. Então, essa aqui está falsa. A reta passa pelo ponto 1 e 3. Para isso, eu tenho que calcular a equação dessa reta aqui. E aí, para isso, eu vou te dar uma dicasinha aqui, top da balada. Olha só essa dica que eu vou te dar agora, hein? Presta atenção. Isso aqui, esse A e esse B, são os pontos onde a função corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Então, quando ela corta o eixo x no A, que é o menos meio. Então, x sobre menos meio, mais o y, onde que ela corta o eixo y? Nesse 1 aqui, ó, é igual a 1. Fazendo a divisão de fração aqui, ó, x sobre 1 vezes, aqui, ó, ao invés de menos meio, vai ficar 2 sobre menos 1, vai dar 2x sobre menos 1, dá menos 2x. Então, esse aqui ficou menos 2x mais y igual a 1. Então, ficou y é igual a 1 mais 2x. Olha que da hora isso aqui. Então, ele falou que quando o x vale 1, o y vale 3. Vamos substituir o x por 1. Vai ficar y igual a 1 mais 2 vezes 1. Y vai dar 1 mais 2, que dá 3. Então, a função realmente passa pelo ponto 1 e 3, porque quando o x dá 1, o y vale 2. Então, isso aqui é da hora demais para você usar. Então, toda vez que o exercício der uma função do primeiro grau e te mostra onde ela corta o eixo x, onde ela corta o eixo y, para você achar a função, usa essa manhãzinha aqui. O A é onde ela corta o eixo x, o B é onde ela corta o eixo y. Você vai ter a equação da reta facinho na sua mão, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula para a gente continuar resolvendo os exercícios.